Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso videocast Vai Dar Boa, o videocast dos cursos da Escola de Negócios, né? Neste videocast são representados os cursos de Gestão de Recursos Humanos, Coaching de Desenvolvimento Humano, Secretariado, Assessoria Executiva Digital, Negócios Imobiliários, Turismo e Gestão Empreendedora de Serviços. É um prazer imenso estar aqui com vocês, então convido vocês a participarem, né, trazerem as suas interações no chat, porque o tema é bem interessante, bem espinhoso, né, professoras? Então hoje nós iremos conversar sobre a temática da demissão humanizada, né? O romantismo que está aí por trás da demissão. A gente vai discutir aí do ponto de vista crítico se realmente a gente pode dizer que há esse romance, né? Ou se é só um lance, né? Então, quem está aqui com a gente, né? Então, vamos ter uma convidada especial que depois a gente vai chamá-la aí para trazer, né, a sua visão sobre a temática. Está conosco aqui a professora Adriana, a professora Karen, né, que vão se apresentar e falar um pouquinho aí com vocês, né, sobre os cursos que elas representam. Uma boa tarde a todos, né? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a professora Adriana Tchaikovsky, cursos de Secretariado e Assessoria Executiva Digital. Estamos aqui para conversar sobre essa temática de demissão e vocês coloquem para nós aí no chat se já foram demitidos, se já demitiram alguém, como que foi esse processo, para a gente trocar essas experiências e falar sobre esse assunto, né, professora Karen? Isso mesmo. Oi, gente, boa tarde. Para você que segue aqui Vai Dar Boa. Eu sou a professora Karen, coordenadora do curso de Negócios Imobiliários e também docente da Escola de Negócios. E a gente vai falar desse assunto hoje, a professora Carla, né, que é especialista da área RH, gestão de pessoas, um tema polêmico mesmo, né? Não é fácil para ninguém, né, prof, ser demitido ou passar por esse processo, não é mesmo? É verdade, né? Será que realmente tem romantismo nesse processo? Né? A gente pode dizer que tal como a perda, né, talvez de um ente querido, o processo de demissão, ele traz um luto, né, ele traz uma dor significativa. Porque as nossas relações, enfim, tá pautada no trabalho também, né? Então, muitas vezes, quando a gente perde o emprego, a gente perde o sentido, né, da vida. Isso acontece com muitos profissionais, a perda de um emprego ou até mesmo num processo de aposentadoria. Então, é uma fase de luto, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre essas questões. E agora eu vou chamar, né, uma convidada especial que vai trazer a sua contribuição sobre a temática, a professora Andressa Bueno Serigato Meneghelli. Vem aqui, prof. Andressa. Oi, Andressa. Seja bem-vinda. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem, Karen? Oi, tudo bem? Seja bem-vinda ao Vai Dar Boa, prof. Obrigada. Vai dar boa hoje, né? Não veio demitir ninguém, né? Não. A professora Grazi já está começando a dizer, o pessoal está dando boa tarde para nós, né? Muita gente, já estamos com uma audiência bem boa aqui no nosso chat. E a professora Grazi já comentou aqui uma coisa que a professora Carla estava falando antes da gente começar o programa, que é, eu vejo os depoimentos bem românticos no LinkedIn. Como é que é aquele negócio, Carla, que você falou, gratidão, gratiluz? Como é que é? A gente vê que há um modismo no LinkedIn, que muitos profissionais, quando passam por esse processo de demissão, eles começam a agradecer, né, enfim, por toda a trajetória. Claro que a gente aprende, né, nas organizações, mas há todo um romantismo cercado aí nessas postagens, né, quase uma propaganda, né? Mas há, inclusive, né, orientações de headhunters, né, profissionais de recrutamento e seleção, que evita esse tipo de romantismo nessas postagens e trata assim, olha, eu saí da organização, não informo o motivo, né, claro que isso é uma questão particular tua, mas que você está aberto às oportunidades, né, a novas oportunidades. Vocês também podem aí colocar o selinho do Open to Work, né, há também controvérsia sobre colocar ou não colocar o selinho ali no LinkedIn, mas aí a gente vai conversar mais à frente aí sobre esses detalhes, tá? E a professora Andressa vai contar aí um pouquinho aí como ela enxerga esse romantismo na demissão, mas para isso eu vou trazer um caos, tá? A professora Grazi, que está aí no chat conosco, ela é coordenadora dos cursos de Gestão de Turismo e Gestão Empreendedora de Serviços, tá? Ela faz parte aqui do nosso podcast, né? Então ela vai estar aí também participando conosco no chat, juntamente aí com todos os participantes, a nossa audiência. Traga aí as suas experiências de demissão, né, que a gente vai aí, né, dar mãos umas às outras, né, para tentar, né, levar, né, entender aí
como melhorar aí a nossa empregabilidade, né? Acho que o grande ponto do nosso podcast de hoje, né? Demissão é um processo que é doloroso, né, prof. Andressa? Mas como lidar com esse processo? Quais são os próximos passos? Né? Então, o Vai Dar Boa, né, que a gente sempre quer trazer aí uma mensagem positiva para vocês, mas também analisando do ponto de vista crítico. Então, antes da gente começar o nosso debate aqui, as nossas interações, eu vou trazer um caso aí do LinkedIn, né, de um profissional, um gestor que achou que ele estava assim, abalando o Bangu, né, trazendo... É boa. Ele achou que ele estava tendo uma atitude fantástica, né? Então, ele percebia, esse gestor, ele percebia que o processo de demissão era muito doloroso e as pessoas, ao receberem a notícia, elas ficaram muito impactadas, muito tristes. Então, ele resolveu dar uma caixa com mimos, né? Balões, chocolates, para que a pessoa se sentisse mais acolhida nesse processo. E ele postou isso no LinkedIn, achando que ele estava ali, né, de fato, trazendo uma grande contribuição aí para a área, né, para a nossa área, para a área de gestão de pessoas, de como conduzir processos de demissão. Né? E o post, gente, ele, assim, claro que ele viralizou, assim, foi bem polêmico, mas recebeu muitas críticas, né? Afinal, imagina você, né, receber, né, achando que está tudo bem, que você vai, né, iniciar um dia de trabalho, né, bem tranquilo, e você recebe essa notícia e uma caixa de mimos e vai pegar aí o busão, o Uber, enfim, para a tua caixa de mimos, né, com o balão de que você foi demitido. E daí, prof. Andressa, será que essa condução foi adequada? Será que tem romance aí nesse processo? Então, é uma demissão humanizada? Pois é, a gente não sabe o que motivou esse gestor, né, qual foi a intenção dele. Com certeza foi tentar amenizar, mas ele com certeza não foi muito feliz, né? Tanto que gerou aí vários posts depois da publicação dele, comentando que seria uma exposição da pessoa que estava sendo desligada, que ele poderia estar usando isso a favor dele, né? De se promover como um gestor, né? Que tem uma gestão humanizada, mas a gente olhando para os processos de demissão, de desligamento, né? Na perspectiva da gestão de pessoas, a gente sabe que realmente não foi uma decisão muito feliz, uma atitude muito feliz, né? Até porque os processos de demissão, para o colaborador que está sendo desligado, jamais deve ser uma surpresa. Agora imagina uma surpresa com balões, né? Num tom de festa, de comemoração, né? Num momento tão delicado para a pessoa, né? Que está ali sendo desligada e gera uma certa, acho que uma avalanche de emoções, né? No sentido de, olha só, não sou mais necessária para essa organização, né? Estou sendo dispensada, não faço mais parte, nesse sentido de não faço mais parte, não sou mais necessário. Então, são várias questões que a pessoa precisa elaborar e eu acho que não é adequado, né? Encerrar esse processo como uma comemoração, né? A gente pode entender como uma comemoração, porque balões, enfim, chocolates, etc. e tal. E assim, acontecendo de ser uma surpresa para o colaborador, isso com certeza ele reflete que tem algum problema ali, porque a demissão não é um evento, não é um momento, mas é um processo, não é verdade? Antes de acontecer a demissão, aconteceram várias outras etapas antes, né? Nós que conhecemos a área de RH, nós sabemos que organizações que têm um foco em pessoas, elas promovem feedbacks, né? Os gestores fazem feedbacks. Então, o processo de demissão nada mais é do que a conclusão, né, de vários feedbacks que foram realizados, planos de ações que não geraram os resultados esperados, não é verdade? Então, deveria ser assim, né? Deveria ser assim, mas muitas vezes as pessoas são demitidas sem saber por quê. Eu digo assim, não acontece o feedback, né? E aí acontecem as desculpas genéricas, né? A mais comum é assim, nós estamos reduzindo custos, né? Essa é a mais genérica de todas. E é uma desonestidade se a gente for pensar bem, né? Porque talvez se aquela pessoa tivesse recebido o feedback, ela tivesse a oportunidade de corrigir erros que estavam acontecendo, que até mesmo ela não estava percebendo, né? Então, só que é muito difícil dar feedback. Esse é o ponto, né? É difícil dar feedback porque você tem que ser muito maduro como gestor
para conseguir dar feedback, um feedback estruturado, organizado, humanizado, né? Então, às vezes, o que a gente faz? A gente foge pela tangente para não fazer esse processo. Então, às vezes, a gente acha que muita gente gosta, né, ou deseja alçar o cargo de gestão, mas o cargo de gestão também tem os seus dissabores, e um desses dissabores é, muitas vezes, ter que conversar com o colaborador e trazer para ele questões que são desagradáveis. E aí vem a pergunta, né, até perguntar para a professora Carla e para a professora Adri, como que a gente faz, Carla, para dar um feedback, conversar com as pessoas de uma forma que a gente não fira elas, entende? Porque esse é o grande risco, né? Acho que o grande desafio é você acompanhar essa equipe, acompanhar esse colaborador, estar próximo e você se pegar a fatos e dados, né? Você saber de fato enumerar, né? E fazer um feedback que seja gentil. Né, enumerar, olha, você poderia atuar de uma determinada maneira, olha, o que você fez assim não foi muito adequado, há outro caminho a ser feito, não ser algo que vai ser só negativo, mas sim apontar aquilo que ele deve fazer, o que deve ser melhorado, né? Não falar, não gostei do que você fez porque você atendeu mal o cliente e você não orienta. Né, esse feedback ele tem que ser orientativo, né, para que esse profissional ele possa de fato ter uma mudança, né? É o que a gente chama de feed forward, né? Não só o feedback, né? É que tem que ter uma ação depois disso. No caso, para o futuro. Isso, para o futuro, é um plano de ação. É interessante que tem pesquisas que nos trazem, são dados que nos trazem essa realidade que os gestores, os líderes, eles não sabem fazer feedback, não sabem realizar feedback. Né? Tem uma pesquisa da Gallup, por exemplo, que ela traz que dos participantes de uma pesquisa realizada pela Gallup, somente menos de 30%, 26% dos entrevistados, dos participantes, eles afirmaram que os feedbacks geraram resultados positivos. Quer dizer, 70% acham que o feedback não, né, consideram que o feedback não surtiu efeito nenhum, resultado nenhum. E outra pesquisa também da GPTW, ela aponta que 75, mais ou menos 72% das companhias, das empresas, não capacitam seus líderes para fazerem desligamento, né, esse processo que é tão importante. Mas daí eu estava pensando, vindo para cá, né, com essa temática sobre demissão, nas nossas experiências profissionais, se a gente já tinha sido demitido, se nós demitimos alguém. E eu acho que muitos dos nossos alunos, das nossas alunas, egressos, enfim, profissionais que estão nos assistindo, estão aqui agora porque foram demitidos em algum momento. E eu acho que a escolha de um curso de graduação, essa mudança positiva de estarem na Uninter, aconteceu porque passaram por alguma demissão anterior. Então, como o nosso videocast é o Vai Dar Boa, no final tem um ponto positivo. Então, nós estamos aqui porque conseguimos lidar bem com uma demissão anterior, crescemos, aprendemos, e isso pode refletir nos nossos alunos e nas nossas alunas. Passaram por um processo de demissão. Puxa, eu enxerguei uma oportunidade, vou fazer um curso de graduação, vou fazer um curso superior, vou melhorar. Se não tivesse acontecido o processo de demissão, talvez eles não tivessem pensado no curso superior, nesses novos aprendizados. Verdade, aqui a gente tem uma interação da Amanda. Diz assim, comigo já aconteceu, fui demitida, questionei, não recebi um feedback, voltei chorando para casa. Foi adequado isso, prof. Andressa? Com certeza, não foi um feedback bem estruturado, né? Com certeza foi não seguiu ali, não prestou atenção nas questões, né, que são importantes numa situação dessa, né, no momento de feedback, no momento de desligamento. Essa questão que a Prof. Carla traz, de fazer um feedback, né, com fatos e dados, é muito importante, porque quando você fala em gestão de pessoas, você está falando de uma subjetividade. Então, é muito importante, né, esse gestor que faz esse acompanhamento de avaliação de desempenho, que estabelece planos de ações para fazer ajustes ali aonde precisa ser melhorado, né, qual comportamento ou um gap de competência técnica, encaminha para uma capacitação. Então, depois dessas várias tentativas, não tendo uma resposta positiva, aí sim o gestor, né, consegue minimizar ali a complexidade desse momento, tornando ele mais objetivo, mais claro, porque ele traz ali os dados e até mesmo o próprio sujeito, a própria pessoa que está passando por essa situação, ela tem consciência, né? Porque foi conversado, foram várias tentativas e aí ela não conseguindo entregar, não atender a expectativa,
aí o que resta é orientar essa pessoa para novos desafios, novas oportunidades. E aqui até traz a lembrança de um filme, não sei se vocês assistiram aquele filme Amor Sem Escalas. A gente estava conversando desse filme antes de começar. E das pessoas que passam pelo processo de demissão é uma pessoa que, antes de ingressar nessa empresa, ela era chefe de cozinha. E aí esse profissional que conduz o momento ali da demissão, ele traz isso, né? Olha só a humanização, né? Quando foi que você abandonou o seu sonho? Quer dizer, ele está tratando a pessoa como uma pessoa, pensando na sua trajetória, e aí ele traz ali naquele momento super crítico, que a pessoa que está sendo desligada traz a foto dos filhos, né? Eu tenho que sustentar minha família, coisa e tal. E daí esse profissional, ele abre a visão desse profissional que está sendo desligado para as possibilidades que ele tem, né? Porque muitas vezes a pessoa que passa por um processo de desligamento, ela acha assim, acabou minha vida, como se não existisse vida fora daquela empresa, e não é assim, né? E esse profissional coloca a oportunidade naquele momento, naquela situação, desse diretor, no caso ali é um ex-diretor, de resgatar um sonho antigo, olha só, né? De realmente trazer aquela paixão que ele tinha, né? Tantos profissionais que ficam nas organizações anos a fio, sem aquele brilho nos olhos, sem aquela paixão. Eu vou até dar um depoimento meu, assim, eu trabalhei, eu e a professora Adri, a gente é do turismo, né? A primeira graduação nossa é na formação de turismo, né? E eu trabalhava numa agência de turismo, eu fiquei no turismo durante 12 anos, trabalhando em agências de turismo. Enquanto a Adri trabalhava na hotelaria, eu trabalhava em agências de viagens. E eu queria muito fazer essa transição de carreira para ficar 100% na docência. Então, a docência nunca foi para mim uma segunda opção. A docência sempre foi para mim uma primeira opção. Eu me lembro que quando eu estava na graduação, as minhas colegas do meu lado perguntavam, cara, o que você quer depois que você sair da faculdade? O que você quer ser? E eu falava, eu quero ser professora. E apontei para minha professora, a professora Raquel. Um dia a professora Raquel assistir, ela é lá da PUC. Talvez ela se lembre de mim. E aí, Aí, o que aconteceu nessa agência? Isso foi em 2012. Então, eu tava com... tô com 41... Meu Deus. Para de falar 30. Desculpa, gente, rede nacional. Então, eu devia estar com uns 30 anos. 30 e poucos anos. 31 anos, acho. E aí, aconteceu uma demissão dentro da agência. A gestora precisava demitir. E nesse caso, de fato, era uma questão de redução de equipe. E a gestora fez o seguinte, quem demitir? E ela teve que selecionar, olha que interessante, gente, porque é um olhar humanizado. Quem eu vou demitir se todos são bons? Era uma equipe muito boa. Então, ela fez escolhas assim, aqui não tem filhos, aqui não tem ela foi ponderando os mais jovens, o que não tem filhos, o que não tem tantas contas altas para pagar. Então aí, quando ela me chamou, foi uma demissão que eu tive. Foi a única demissão da minha vida. Ai, tomara que seja a única. Aí, assim, foi assim, ela me chamou para conversar e disse assim para mim, Karen, eu tô te demitindo, não é porque você é incompetente, pelo contrário, você é ótima. Ela disse assim pra mim, mas eu precisei fazer uma escolha. E você é a mais jovem, você não tem filhos, você não tem... você tem amparo ainda familiar, né? Apesar de estar casada, recém-casada, fazia 8 meses que eu estava casada, na época. Então, ela disse, então eu fiz a escolha por você. E ela começou a chorar. Ela ficou tão emocionada, porque ela não queria que eu saísse da empresa. Mas pra mim foi incrível. Por quê? Porque foi a chance. Por que estava acontecendo? Eu estava postergando o mestrado de sair da agência e perder a segurança do emprego para poder ir para fazer a transição de carreira. E para mim foi muito importante, porque eu saindo da agência, eu na sequência fui chamada para trabalhar 40 horas na Uninter, né? Consegui fazer meu mestrado, depois fiz meu doutorado, etc e tal. Então, no meu caso, foi exatamente isso que você falou. Eu precisava dessa ruptura que aconteceu para eu tomar coragem, sair da agência e ir para o mestrado. Então, às vezes, isso na verdade não é romantizar a demissão, mas é encontrar sentido
nas mudanças que acontecem na nossa vida, principalmente na carreira profissional. No meu caso, foi muito positivo. Mas eu saí da agência com esse sentimento, meu Deus, será que eu sou o pior agente de viagens do mundo? Mas não era isso, entendeu? Foram as circunstâncias, né? Então, acho que ter esse olhar de renovação e de transformação pode ajudar muito a gente a alcançar, por exemplo, o exemplo que você deu do chefe de cozinha. Agora eu acho que vou ser chefe de cozinha, que é meu grande sonho, entendeu? E como é que ficam as equipes, né? Então, a gente demite alguém. A professora Carla, a professora Andressa, né, a professora Karen, que trabalhamos nos cursos de gestão. Nos cursos, quais são as disciplinas, né, quais são as orientações que a gente pode dar aos nossos alunos para eles conduzirem esse processo de demissão, mas também se preocuparem com quem fica. A professora Carla trouxe o caso dos balões, da cesta, para poder demitir alguém. Então, toda vez que o gestor aparecesse com um balão, alguém vai ser demitido. Já pensou? Meu Deus do céu! Quem fica, né? De que maneira vocês veem a ideia, né? De como lidar com a equipe a partir... Que permanece. De alguém que foi demitido. Acho que a demissão humanizada, de fato, ela é uma demissão que ela tem essa clareza, né, o feedback, né, para que a pessoa saiba, né, o porquê ela está sendo demitida, né, e que também a empresa possa dar suporte nesse processo, né. Há organizações que dão ali, estende o plano de saúde por um tempo, né. Claro que organizações que têm esse suporte, né, orçamentário para fazer isso. Tem empresas que dão suporte de políticas aí, de programas de outplacement, que é recolocação profissional, né, para executivos, um processo de coaching, né, para que as pessoas possam descobrir, poxa, mas eu tenho ali aquele sonho de ser chefe de cozinha lá atrás, né, eu quero ser docente. Então, às vezes falta muito autoconhecimento dos profissionais para pensar em outras possibilidades, porque às vezes a gente segue uma carreira e a gente se abraça nela e esquece dos nossos sonhos, esquece de outras possibilidades. Então, essa demissão, às vezes ela ajuda a dar esse empurrãozinho para que a gente possa aí se aventurar e fazer coisas que a gente gosta, né? E às vezes a gente até enquanto professoras, né, enquanto profissionais, né, a gente sempre fica aqui com aquele sonho guardado, eu quero viver da minha arte, né, fazer bolos, e eu quero comprar os seus bolos. Que delícia! Olha, gente, comentário aqui. A professora Márcia, ela comentou, Karen, também tive uma demissão assim, então provavelmente da professora Márcia deve ter sido um caso semelhante ao meu. E a professora Rafa disse assim, em 2014 fui demitida de uma organização na qual eu amava trabalhar por conta de reestruturação e pensei, agora posso fazer o que quiser da minha vida. Foi quando decidi fazer mestrado. E por conta dessa demissão, realizei o sonho de ficar integralmente na docência. Tamo junto, Rafinha, eu e você, entendeu? Porque a Rafa depois fez o doutorado, a gente é recém-doutora, né? Maravilhosa, sim, né? E aí a professora Grazi disse assim, ressignificar os contingentes da vida, com certeza, um desafio grandioso. E é verdade, né, gente? Porque, realmente, na hora que você passa pela situação, dói o coração. Parece que uma espada transpassa a gente, entendeu? Porque são muitas dúvidas e muitos sofrimentos. E aí, eu quero fazer uma pergunta pra Carla e pra Andressa, que vocês são da área de recursos humanos, de gestão de pessoas. Uma pergunta que é a seguinte, aconteceu a demissão, mas e quando a demissão acontece por causa da idade? Essa é uma pergunta que eu me preocupo, assim, porque nós que somos da docência, a nossa carreira é longeva. O docente, né, nós temos professores que já passaram de uma, digamos assim, já são mais sêniores, estão atuando e são adorados pelos alunos. Como é que faz essa recolocação? Porque é muito difícil para a pessoa, ela está lá numa empresa há muitos anos e aí, de repente, ela é demitida por causa da idade, sim, né? O que a gente mais percebe, que a gente mais presencia, vamos dizer, né? Realmente, você falar para um jovem, né? Olha só quantas oportunidades. Mas para uma pessoa que já está ali, né? Se aproximando da aposentadoria, né? Olha só, estava contando ali o tempo para se aposentar e de repente vem essa surpresa do desligamento. Eu acho que aí sim, até nesse filme, era um senhor, né, que já estava há muitos anos na empresa, já de idade. Aí sim eu acho que esse profissional precisa realmente pensar aquilo que faz brilhar os olhos e de repente partir para empreender, não é verdade? E a gente vê muitos casos, né, de pessoas que partem para o empreendedorismo, né, abrem seus negócios, enfim, vai fazer aquilo que realmente faz brilhar os olhos. É uma, como se diz,
é uma transição, vamos dizer, que precisa ser pensada, né? Não pode ser assim também. E aí vai uma situação da organização, que nem a Carla colocou, de empresas que fazem esse processo de demissão humanizado, que direcionam, realmente fazem ali toda capacitação, enfim, orientações sobre empreender ou realocação, né? Indicação para as outras empresas, quando, no caso, pessoas que querem continuar no mercado de trabalho. Então, vai muito da organização, né, da cultura da organização, porque tudo isso que a gente está falando aqui, de feedback, de avaliação de desempenho, se é pego de surpresa, vai acontecer como aconteceu com a Amanda, né? Vai chorar, por quê? Porque não estava esperando, e se não estava esperando é porque esse processo não aconteceu lá atrás, né? De um feedback, de uma conversa, né? Olho no olho, de um plano de ação. Então, assim, tanto para essa pessoa que está sendo desligada, né, que já tem uma idade avançada, a oportunidade de empreender, eu acho que seria então uma das... Então você acha que o empreendimento é uma alternativa? É uma alternativa. Mesmo num pequeno negócio, assim. Ou então consultoria, você vê muito, porque o profissional tem muita experiência, e aí ele parte para uma consultoria, vai trabalhar, né, de forma autônoma, mas realmente realocar esse profissional dentro de outra empresa realmente é desafiador, né? Porque hoje o mercado, ele realmente está buscando profissionais que estejam ali em constante atualização, não que aqueles mais tempo na empresa vão deixar de se atualizar, mas a gente tem toda essa questão dessa geração digital que vem já com muito mais facilidade, né? Então, num processo seletivo, como que fica, né? Um profissional de mais idade, um profissional que está aí com uma facilidade, uma agilidade muito maior. Então, depende muito também do ramo da empresa, né? Se você vai para a docência, por exemplo. Nossa, na docência, se você é um Quanto professor mais velho, renomado, né? Sim. Todo mundo te admira. É muito forte isso na docência, não é verdade? Sim. Ele vai se tornando, às vezes, cada vez mais tempo ou conhecido. É tão interessante como cada... Depende da área, né? É verdade. E retomando a questão que a Prof. Adri trouxe, né? Da questão da equipe. Como que fica a equipe, né? O que a gente orienta, né, no curso de RH, a gente tem várias disciplinas que orientam, né? A gente tem a de recrutamento e seleção, que já fala desse processo que, olha lá, o que tendem a fazer as organizações? Elas fazem o processo de recrutamento e seleção rápido, né? E desliga, fica adiantando, vai deixando, fazendo vista grossa, e aquilo vai... Então, o processo de desligamento fez os feedbacks, né? Não está tendo resposta, ele não pode ficar se arrastando, né? Se o colaborador não está entregando, se ele não está mais engajado, né? O colaborador já não está mais na organização, o funcionário não está mais na organização, o gestor só vai comunicar, né, vai liberar ele para ele assumir novos desafios, porque o engajamento, se ele não está na organização, né, engajado, comprometido, motivado, se não faz mais não faz mais brilhar os olhos, é porque realmente não faz mais sentido ele permanecer ali, né? E muitas vezes ele até provoca esse processo de demissão, não é verdade, professora Carla? Isso, aquilo que a gente chama de demissão silenciosa, né? Que também é um termo que agora surgiu há pouco falando tempo. bastante disso, né? Da demissão, trabalhar o mínimo possível, não é assim? Isso mesmo, né? Então já não faz sentido para aquele empregado, né? Para aquele funcionário, então ele entrega o mínimo, né? Como forma de talvez forçar uma demissão. Então, há demissões que são livramento, né? No caso... Mudei de área. Adorei. Há um livramento, né? Se a pessoa está trabalhando numa empresa que não está alinhada aos seus valores, você se sente ferido ali, se sente mal trabalhando na empresa, às vezes a pessoa está ali se arrastando por um tempo, né? A gente percebe com as correntes, né? Levando literalmente, né? Aí tendo ali a sua saúde mental prejudicada. Porque a pessoa aí morre e mata. Morre e mata o tempo todo, não é verdade? Também. Né? Sim. E prejudica, trazendo a questão de quem fica, né? Às vezes está prejudicando ali o time, né? Por quê? Porque já não faz mais sentido. Fala mal da empresa. Fala mal da empresa. É verdade. Então, são todas essas questões. Agora, a gestão também precisa de cuidar de quem fica, né? Lógico, sem expor aquele que foi desligado, mas depois do desligamento, comunicar, né, o motivo, lógico, não precisa entrar em detalhes ou expor se é uma demissão, de repente, por uma questão comportamental, enfim. Mas ele precisa ter essa transparência, essa clareza, tranquilizar, porque o que acontece, né? Quando principalmente acontece uma demissão, dizem, né, os empreendedores, enfim, os líderes... Lista. Isso, a lista. O que acontece? Quem será a próxima vítima agora? Mas é verdade, gera toda uma tensão, né? O clima fica pesado. E dizem que a produtividade aumenta, viu?
Capaz. Quando você ameaça? Não, quando acontece um desligamento, Ah! logo a produtividade aumenta, porque todo mundo se esperta, né? Aham. Olha lá. Mas o gestor tem o papel também de cuidar de quem fica, né? Direcionando, trazendo essa clareza, essa comunicação, para que as pessoas fiquem a par, né? Tem colaborador que vai ser desligado e ninguém vai nem sentir falta, né? Porque de repente já não fazia mais sentido, estava ali só existindo. Só tava existindo. Outros já criam uma relação com a equipe, daí precisa, sim, ser pensado. Né? Acho que uma coisa muito indelicada, né? Você tentar entrar em contato com algum outro colaborador da empresa e você perceber que ela foi demitida, né? É muito chato, né? Você manda e-mail, o e-mail não volta. E só assim você fica sabendo. Então, esse papel da comunicação é fundamental. Ah, Carla, isso aí é uma pergunta que eu também quero fazer para vocês, que eu tenho uma dúvida, como eu devo me comportar. Mas antes disso, a professora Neide comentou aqui, ó. O problema é que quando o profissional está muito tempo na zona de conforto, nem se permite imaginar em qual seria o seu sonho. Porque a zona de conforto, eu sempre falo, ela é um lugar muito bom, mas nada cresce lá. É árido, né? A zona de conforto não te dá oportunidades. Mas a minha pergunta é o seguinte, se um colega nosso é desligado, qual é a nossa postura? Quem fica? Manda mensagem? Manda mensagem, liga, finge de morto, não conversa nunca mais. O que a gente tem que fazer nesses casos? Porque a gente sabe que é um processo difícil. Sim, ou a uma gente ruptura. Um processo de ruptura. Ou a gente não fala mais com essa pessoa. Como que é? É muito comum amizades que surgem do ambiente de trabalho. Então, o profissional encerra ali. Não faz mais sentido continuar conversando sobre o profissional. Mas o pessoal, vida que segue, né? É uma amizade que você construiu no ambiente de trabalho. Muitos casais até se formam, né? No ambiente de trabalho. E assim, fora da empresa, aí vai de quem fica, né? A postura ética, né? De separar o que é amizade, o que era profissional. Existiu até um momento do desligamento. A partir dali, as relações, as amizades continuam normal. Não sei se a prof quer complementar. Acho que não precisa bloquear a pessoa no Instagram, no Facebook, não precisa, gente. Você pode se comunicar normalmente, né? São relações que ficam, né? A gente tem que pensar aí na nossa rede de contatos, né? É a nossa rede. Não é? Você não vai continuar ali com questões profissionais ligadas àquela empresa, mas talvez seja uma parceria para outras oportunidades. Enfim, eu acho que também tem um papel assim que a gente pode também... Aquela pessoa foi demitida, mas ela faz um bom trabalho. Você conhece, você interagiu, por que você não recomenda essa pessoa no LinkedIn? Né? Acho que seria uma das estratégias também de você fazer um processo de demissão humanizada, enquanto gestor, dá uma carta de recomendação, recomenda essa pessoa no LinkedIn, você, colega de trabalho, recomende essa pessoa, claro que se ela faz um bom trabalho, né? Sim, não invente, claro. né? Claro, você vai recomendar aquilo que de fato, né, é efetivo, né, da conduta dela. Então, acho que fica essa dica, né? A gente não precisa cortar relações, a gente tem que ter uma relação harmoniosa, né? Se você gosta da pessoa. Agora, se você não gosta, deixa eu trazer um caso. Aí a Carla vai falar, livramento. A Carla vai dizer um livramento, gente. Lembrou de uma situação. Uma situação LinkedIn, né? Que traz aí esses casos. Esse caso não foi muito romântico. Um profissional, ele foi demitido e ele disse, né? Gratidão à empresa, enfim, aquela coisa que a gente vê, o clichê, né? Da gratidão aí pelo processo, enfim, pela trajetória na organização. E daí ele fez assim, foi muito polêmico. Ele disse assim, agradeço as pessoas, os parceiros, enquanto que tem pessoas que eu não quero ver nunca mais na minha vida. Sinceridade é tudo, né, gente? Ele postou no LinkedIn, engraçado você acompanhar, né? A gente só fica ali de olho, né? Quem vai comentar? Os olhinhos que tem no WhatsApp, sabe aqueles dois olhinhos que tem no WhatsApp? As pessoas respondiam, que pena que você não tá mais aqui com a gente. Ele, não, com certeza você vai ficar aí nas parcerias aí profissionais, né? Você tá desse lado, não tá do outro. Então foi bem engraçado. Então, acho que outro ponto é a forma como a gente comunica esse processo de demissão, né? Sim. Que a gente foi demitido. Né? Então, comunica, né? No LinkedIn, afinal, essa rede social, rede profissional, né? Para contatos. Então, comunica que você, né, saiu da empresa, né? Claro que você pode agradecer, afinal, até com as desgraças a gente aprende.
É né? verdade, Claro, é né? A gente verdade. cresce, né? Claro, quando a gente consegue absorver isso, né? E não se apropriar dessas desgraças e aprender com elas, claro que é positivo, né? Agradeça aí, claro que você pode agradecer, não precisa ficar ali romantizando todo o processo, né? Ai, gratiluz, gratidão, e enfim, né? Mas você pode ali e se colocar à disposição, né? Que você está à disposição ali para novas oportunidades. Eu acho que é importante para que as pessoas que estão na tua rede possam entrar em contato com você ou que os recrutadores possam perceber que você está disponível. Aí fica muito... Aí também não há um consenso aí dos profissionais de que fazem recrutamento, seleção, se coloca o open to work ou não, né? Depende muito do que você quer comunicar. Porque quando você coloca ali o selinho do open to work, vai dizer, estou disponível, então aceito qualquer oportunidade. Ou pode dizer, olha, eu estou aberto a O que possibilidades. você acha, então... Carla? Você acha que é bom assim? Eu não curto Não, muito. você não Pessoalmente, curte, eu não curto muito. Né? Eu acho que o post, né? O post de que você foi desligado, que você está aberto a novas possibilidades, eu acho que já está de bom tamanho. Né? Uhum. Então, não há um consenso entre os profissionais de recrutamento e seleção se coloca ou não. Entendi. Depende muito do que você quer comunicar. Né? Se você coloca lá o Open to Work, há headhunters que acham que é um pouco de desespero. Né? Você está sinalizando isso. Enquanto que outros ajudam a sinalizar aquelas pessoas que realmente estão abertas. Né? Porque quando não tem o selo, você fica ali, será que essa pessoa de fato ela tá feliz na empresa? De repente ela tá feliz na empresa que ela trabalha, então eu não vou acessar essa pessoa. Então há controvérsias. Então, gente, na área de pessoas muitas vezes não tem certo ou errado, então tudo depende do contexto. Eu acho que o que precisa ficar é gentileza, né? Acho que respeito às pessoas, gentileza, né? Você falar a realidade, mas não precisa ser de uma maneira ofensiva. Acho que gentileza gera gentileza, né? Professores, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem, né, final para os nossos estudantes, né, para a nossa audiência sobre esse processo, sobre a temática de hoje. Acho que primeiro a Karen, depois a gente fecha com a Andressa. Eu acho que o tema é muito importante, ele é válido, a discussão, porque a demissão é um tema de luto, de verdade. Antes da gente fazer o processo, agora eu vou ser chefe de cozinha, agora eu vou viver da minha arte, como a Carla falou. A Carla, a gente faz bolos deliciosos, viu? A fama dela tá se espalhando, né? E daí, eu acredito assim que todo esse aprendizado e esse entendimento faz com que a gente possa olhar para nossa carreira, para nossa vida e também olhar para a vida do outro e nunca nos esquecermos que nós estamos lidando com seres humanos, assim, sabe? A gente nunca pode esquecer disso. E a gente também não pode esquecer que atrás daquela pessoa existe uma história de vida, existe uma família, existe um legado, entendeu? Que não pode ser simplesmente excluído, né? Então, ter esse olhar humanizador vai fazer com que as relações sejam muito mais efetivas. Uma coisa também que eu queria comentar rapidamente, eu que sou coordenadora na Uninter, as profs também, são as arapucas das demissões. Por que eu quero falar sobre isso rapidamente, como mensagem final? Para que eu também seja uma pessoa madura o suficiente para não me deixar influenciar muitas vezes por fofocas, por mentiras, por calúnias, por um colega querer derrubar outro colega e eu não ser capaz de fazer o filtro adequado que o gestor tem que ter, entendeu? Então, eu acho que é super importante você que supervisiona, você que é coordenador, você que é gestor, saber separar as coisas, para que a gente não caia nessas arapucas e acabe demitindo ou nos deixando influenciar e tirando pessoas incríveis da equipe por causa de falas ou comentários e situações que não são verdade, que podem prejudicar muito uma pessoa. É isso. Excelente reflexão. Eu até complemento dizendo que é um processo. Então, a gente precisa ter calma, a gente não pode se precipitar. Então, se de repente nós formos demitidos, não sair nas redes sociais publicando, às vezes colocar uma mensagem que não vai ser... Naquele momento você está nervoso, você escreveu, mas isso pode gerar um transtorno. Pensar que você tem família, que você tem amigos, que existem outras organizações, que existem outras oportunidades. Da mesma forma,
pelos gestores, né? É um processo. Então, analisar de que maneira você vai fazer essa comunicação, como que você está lidando com esse colaborador e o que vai ser daqui para frente a partir dessa demissão. Então, acho que com tranquilidade, com calma, com respeito, as coisas se organizam e aí a gente abre a nossa cabeça para as outras oportunidades, não nos prendendo apenas àquela organização, mas enxergando novas situações. Prof. Andressa? Assim, complementando só o que as meninas colocaram, né? Quando a gente fala em demissão humanizada, a gente precisa falar desse respeito, como a professora Carla colocou, né? Sempre o respeito em primeiro lugar. Então, o gestor, quando está fazendo o desligamento, ele precisa ter muita clareza. Por que eu estou desligando essa pessoa, esse funcionário da minha equipe? Ele tendo essa clareza, ele torna esse processo muito mais objetivo, muito mais assertivo, e ele pode aí contribuir também com essa pessoa que contribuiu ali durante um tempo para a organização, para que ela também aprenda a partir desse processo, né? Que seja aprendizagem tanto para a organização, para o gestor, quanto para a pessoa que está sendo desligada, né? O que precisa ser diferente daqui para frente. E seguindo essa questão da responsabilidade, do respeito, de planejar esse processo, né? Não tratar como um evento ali, meio que é uma surpresa, né, que não deve ser assim, deve ser algo planejado, né, planejar o momento de fazer um desligamento, nunca fazer um desligamento próximo ao aniversário da pessoa, ou próximo a uma data festiva, ou na sexta-feira para a pessoa ficar ali sofrendo o final de semana inteiro. Pensar o lugar, né, que seja um lugar que não vai expor essa pessoa que está desligada, então um lugar que tenha privacidade, que esteja ali, e é sempre o gestor, né, e isso é importante ressaltar aqui, que isso é papel do gestor, não delegar esse papel, né, não terceirizar esse papel do desligamento. Por quê? Porque é o gestor que está ali no dia a dia e que vai poder realmente trazer todos os fatos, dados, enfim, as entregas e resultados e apresentar o porquê daquela decisão. Mas demissão humanizada nada mais é do que essa demissão respeitosa, né? Tratando o outro como um ser humano que tem ali uma vida, que tem uma trajetória, que tem uma contribuição e precisa ser considerado no momento do seu desligamento para ele alçar aí outros voos. Obrigada, prof. Andressa, obrigada, Karen, obrigada, Adriana, obrigada, audiência, excelentes contribuições. Eu queria deixar uma mensagem final para vocês que a gente falou muito do papel do gestor no processo, mas a gente também tem que refletir o nosso papel, né, enquanto protagonistas da nossa carreira. Então pense em fazer o seu planejamento de carreira, que não precisa ser nada mirabolante. Faça um plano de ação, onde é que você quer estar, no que você é bom. Pensa ali na infância, na adolescência, coisas que você gostava de fazer e talvez que você não gostava muito, mas hoje você não faz. Tente retomar essas questões que te davam prazer antes. Talvez isso te ajude a superar e pensar em outras alternativas no caso de uma demissão. Tá? Então, o foco é sempre protagonismo, né? Você é a pessoa mais importante da sua vida. Né? Então, invista em você, seja estudando, fazendo os nossos cursos, né? Invista isso, ninguém vai tirar de você, esse investimento em autoconhecimento na sua carreira. Então, a gente espera vocês no nosso próximo episódio. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.